Olá, seja bem-vindo ao tutorial que vai te ajudar a saber como participar do diagnóstico territorial da mandiocultura no extremo sul da Bahia. Esse diagnóstico está sendo realizado no âmbito do Plano de Ação Territorial do extremo sul e é uma ação que visa conhecer a fundo a realidade da mandiocultura no extremo sul da Bahia, a fim de analisar e traçar estratégias para a melhoria dessa cadeia produtiva nessa região. É de fundamental importância a participação dos agricultores para que tenhamos dados mais precisos e um diagnóstico mais profundo dessa cadeia produtiva. Os resultados serão apresentados para toda a comunidade do extremo sul da Bahia e a gente conta aí com a participação e desde já agradece a você que se envolveu, a você que está participando, a você que está levando essa informação para que outro agricultor possa estar participando dessa ação, desse diagnóstico online sobre a mandiocultura no extremo sul da Bahia. E a coordenação do Pátio da Mandiocultura lhe agradece pelo apoio, por sua participação. Na primeira parte, nós temos aqui uma declaração em que o participante ele declara que sabe que está participando de uma pesquisa de diagnóstico territorial da mandiocultura no extremo sul da Bahia e que dá consentimento para a publicação dos dados que fizerem necessários. Os dados pessoais não serão publicados, apenas os dados ligados à mandiocultura eles serão objeto de um artigo científico validando os dados do território. Então, a primeira parte é declarar, sim, que está sabendo, né, que isso é uma pesquisa. O nome, então vamos preencher aqui, José Silva, nome do agricultor, contato dele, 73, e aí você põe o nome, o número desse agricultor, telefone, preferência, o contato do WhatsApp. Qual a idade desse agricultor? Qual a faixa etária que esse agricultor está? Vamos colocar aqui de 35 a 44 anos. Sexo, masculino ou feminino, é o masculino. Qual município do extremo sul você está participando? Então, vamos colocar aqui o município de Itanhem. Número de pessoas que moram na sua casa, 7 pessoas. Você vai colocar aí você, mais quem mora na sua casa, sua esposa, seus filhos, soma quantas pessoas tem na casa e coloca aqui. Qual a sua faixa de renda, né? Que faixa de renda você está? Vamos colocar aqui de 2.500 mais ou menos a faixa de renda que eu estou, então eu estou nessa categoria aqui, entre 2 e 3 mil reais. Qual é o tamanho da sua propriedade em hectares? Vamos colocar aqui, 8 hectares. Além da mandioca, tem alguma outra cadeia produtiva que você trabalha, que tem na sua propriedade também? Então, eu tenho um pouco de aves, eu tenho umas vaquinhas de leite, então eu coloco aqui. Se eu tiver outra que não está listado aqui, eu marco aqui em outro, e aí eu posso escrever outra cadeia produtiva aqui. Vamos colocar aqui, produção de hortaliças. Pronto, tem outra atividade além da mandioca. Quantos hectares foram plantados de mandioca na sua propriedade em 2020? Vou botar aqui 4 hectares. Você utiliza algum espaçamento fixo, né? 1 por 1, 90 por 90, 80 por 80, ou você não tem um padrão de espaçamento? Se você tem, você marca sim, e na pergunta 12, você vai dizer qual o espaçamento. Então, eu vou colocar aqui 1 por 1 metro. Então, de 1 em 1 metro, eu tenho uma planta de mandioca. Você costuma realizar análise de solo na sua propriedade? Sim, eu faço análise de solo periodicamente. Sim, já fiz algumas vezes. Não, não julgo ser necessário ou prefiro não responder. Então, vou colocar aqui, sim, já fiz análise de solo algumas vezes. É importante a gente saber como é que você está olhando a questão da fertilidade do seu solo. Você costuma realizar práticas de conservação de solo na sua propriedade? Plantio consorciado, solo coberto com matéria orgânica, o que é que você faz, né? Sim, já utilizei algumas vezes, ou sim, utilizo muito desses recursos na propriedade, ou não, ou também não quero responder. Qual a produtividade média da mandioca em tonelada por hectare? Aqui a gente tem uma resposta que a gente pode calcular pelo saco de farinha. Então, se você tem uma área que produz um saco de farinha, uma tarefa sua produz aí 20 sacos de farinha. Então, se ela produz 20 sacos de farinha, eu vou precisar multiplicar 20 sacos de farinha vezes 2,3. Isso vai me dar 46 sacos de farinha. Um saco de farinha, ele tem 50 quilos. Eu vou fazer a conta aqui para ficar mais fácil.
Então, 20 sacos de farinha por tarefa. Eu tenho 2,3, 46 sacos de farinha no hectare. Se eu tenho um saco de farinha a 50 quilos, eu vou ter aí 2.300 quilos, vezes 4. Eu vou estar tendo a taxa de conversão de 4 quilos de mandioca para 1 quilo de farinha. Isso vai me dar 9.200 quilos. Ou seja, nós temos aqui a produtividade média dessa área com 9 toneladas e 200 quilos. 9,2 toneladas. Tá? Isso é uma forma de você conseguir chegar nessa produtividade média de mandioca na sua área. Qual a outra forma que eu posso fazer, Gíria? Você pode pesar 50 plantas colhidas de forma aleatória na sua propriedade e você pesa as raízes. E aí você tira a média dividido por 50 plantas e multiplica pelo espaçamento que você utiliza. Se você utiliza 1 por 1, você vai ter aí 10.000 plantas. Se você tem, de média, 2,5 kg por planta, 10.000 plantas vai lhe dar 25.000 quilos. Então, seriam 25 toneladas, tá? Então, é uma possibilidade de você chegar aqui para colocar qual é a sua produtividade. Vamos colocar que a produtividade aqui é de 18 toneladas, baseada aí nessa conta que a gente estava fazendo. Valor em reais da venda da tarefa de mandioca. Quanto é que você está vendendo em 2021 a tarefa de mandioca? Então, vamos colocar aqui, estou vendendo por R$3.000 a tarefa da mandioca. Quanto que você vendeu o saco de farinha em 2020? Então, meu saco de farinha estava saindo a R$120 em 2020, 2021 já aumentou um pouquinho o valor, e a gente está com o saco de farinha aqui agora por R$150. Então, valor em 2020, valor em 2021. Qual o principal canal de comercialização da mandioca produzida na sua propriedade? Não, eu vendo direto para as farinheiras aqui no próprio território. Eu vendo para intermediário ou para atravessadores. Eu vendo na feira. Ou, se você tem um outro canal de comercialização, você marca outro aqui e escreve qual é o canal que você tem. Eu vou deixar aqui venda direta com as farinheiras do território, que é o mais comum para a gente aqui. Qual é o objetivo do plantio de mandioca na sua propriedade? Produção de farinha, produção de fécula, produção de farinha e fécula, produção de beiju, produção de outros derivados de mandioca, produção de silagem da parte aérea da mandioca, produção de maniva semente, produção à base de mandioca para ração destinada à alimentação animal, produção de mandioca de mesa ou subsistência. Eu vou marcar aqui, ó, produção de farinha e de fécula, e produção aqui de derivados da mandioca. Então, vou deixar marcado esses dois aqui, que esse agricultor ele tem essas duas produções aqui. Qual a variedade de mandioca que você planta? Nesse caso aqui, é importante a gente colocar a variedade de indústria e a variedade de mesa, se você planta as duas. Se você só planta mesa, você só põe de mesa. Se você só planta indústria, você só põe indústria. Nesse caso aqui, eu vou colocar os dois para efeito de exemplo. Então, indústria, variedade caravela e variedade unha. E para mesa, variedade cacau roxinho. Então, aqui eu coloquei as duas. Então, eu tanto tenho para processamento na farinheira, como eu também tenho aqui para mesa, né, para alimentação da família. Eu tenho o aipim cacau roxinho. Você possui unidade de beneficiamento de mandioca? Vou colocar aqui como sim. Se você não tiver, você marca não e tá tudo certo. Aí a pergunta 23 vai estar ligada diretamente a essa pergunta anterior. Qual a situação da sua unidade de beneficiamento? Se você não possui unidade de beneficiamento, assinale a última alternativa dessa pergunta. Você vem direto aqui, ó, não possui unidade de beneficiamento e pronto. Mas se você tem, qual é a realidade dela? Sem nenhuma licença, já recebeu multa, não utiliza o resíduo do processamento, tem o alvará sanitário e o licenciamento ambiental, possui apenas o alvará sanitário, está em fase de adequação ambiental ou está em fase de adequação sanitária. Então, eu vou colocar aqui, ó, unidade de beneficiamento sem nenhuma licença, que é a maioria, é a realidade da maioria das farinheiras. Não está com nenhuma licença. É importante que vocês acompanhem também o programa da Farinheira Sustentável e consigam melhorar um pouco a realidade das farinheiras do território. Se você já tem o alvará sanitário e o licenciamento ambiental, parabéns, você está no caminho certo. Quem ainda não tem, é importante começar a dar um pouco de atenção a esse tema. Você possui o CAR, o Cadastro Ambiental Rural,
na Bahia chama CEFI, né, Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, possuo, eu marco sim, não possuo, eu marco não. Então, nesse caso, eu vou colocar como não. Possui DAP? Sim, que é a declaração de aptidão ao PRONAF. Então, esse produtor, essa família tem DAP. Já tomou financiamento bancário? Se você já tomou, a resposta é sim. Se não, você responde qual tipo de não você tem. Não, mas você tem interesse. Não, porque não tem o documento, ou realmente não tem o interesse. Então, eu vou colocar aqui como não, mas tenho interesse. Possui assistência técnica? Se você possui uma equipe que te dá apoio, que visita a sua propriedade, que lhe dá orientação, se você participa das ações do Pátio da Mandiocultura, você pode marcar aqui o sim. Se você não tem assistência técnica, você pode marcar o não, ou marcar o não, mas tem o interesse. Eu tenho interesse em ter assistência técnica, eu quero melhorar a minha produtividade, melhorar a realidade, né, da mandiocultura na minha região, então eu vou deixar marcada aqui essa última opção. Você participa de algum programa de formação ou capacitação? Programa do Senar, programa da Bahia Produtiva, programa da Bahia Até, programa da Suzano de Desenvolvimento Social. Tem algum programa que você participa aqui? Se não, é a primeira alternativa. Se você participa, sim, e insira em outros qual a formação você participa. Então, você marca aqui qual é a formação que você vai participar, tá? Que você está participando. Principais desafios na produção da mandioca. O que é mais complicado para você? O que é que você tem mais dificuldade? O que é que você quer aprender mais sobre a produção da mandioca? São variedade de mandioca sadia, obter variedade de mandioca específica para meu objetivo de plantio, pragas e doenças, produtividade ou diversificar a produção. Você pode marcar mais de uma alternativa aqui com relação aos seus desafios na sua propriedade, na sua produção da mandioca. Pergunta 30, quais são suas fontes de informação sobre a mandioca? Aonde você tem informação? É com assistência técnica, é com a Embrapa, né? É no Pátio da Mandiocultura que você tem conseguido informações, é na sua associação, é no sindicato rural, na Secretaria de Agricultura do seu município, é com outro produtor de mandioca, com vizinho, com parente, no livro, revista, nas lojas de insumo, na TV, né? No rádio, no jornal, programas de televisão tipo Globo Rural, no YouTube, nas redes sociais, ou se você tem uma outra fonte de informação. Eu vou marcar algumas aqui, só para a gente avançar com esse preenchimento. Eu vou colocar o Pátio Mandiocultura, Embrapa, assistência técnica, vamos colocar aqui também YouTube, pronto, esse aqui está respondido. Você tem facilidade de acesso à internet? Então, você conta como é que é a sua situação. Se sim, marca a primeira alternativa, se não, a segunda alternativa. Vamos deixar aqui marcado como sim. Você tem interesse em participar de algum programa de formação ou capacitação semipresencial? No que essa formação semipresencial? É uma formação em que você está na sala de aula, mas os instrutores vão estar transmitindo essa aula de um estúdio diretamente para a sala onde você vai estar. Então, é uma forma mais fácil de alcançar mais pessoas e você poder ser beneficiado com essa formação. Então, se você tem interesse, marca na primeira alternativa. Qual o percentual que a mandioca impacta na renda da sua família? 20%, até 20%, de 20 a 41, de 41 a 60, de 61 a 80, ou você sobrevive só da mandioca? Se você tem aí a base da sua renda na mandioca, você marca aqui a alternativa aí de 80 a 100%. E que, por último, você pode colocar, compartilhar suas observações, as suas sugestões para o Pátio da Mandiocultura, tá? Essa resposta 34 ela é opcional e você pode estar enviando para o Pátio o que você tem de sugestão ou observação, alguma coisa que você queira compartilhar. E ao final é só enviar e se você participou do diagnóstico, sua resposta foi registrada, então você participou do diagnóstico, a gente agradece pela sua participação e você pode estar convidando outro agricultor, convidando outras pessoas a também fazerem parte desse diagnóstico, a participarem dessa ação tão importante para que a gente possa saber a realidade da mandiocultura, possa atrair políticas públicas, possa atrair indústrias para o nosso território, com base nos números reais, né, da mandioca no extremo sul da Bahia. Qualquer dúvida, entre em contato conosco aqui da coordenação do Pátio Mandiocultura, que a gente vai estar aqui à disposição para estar ajudando você a levar isso para a sua comunidade, para a sua associação, envolver quanto maior número de agricultores possível, melhor, para que a gente possa estar
tendo um diagnóstico que reflita, de fato, a realidade do nosso território, tá? Então, um abraço e até a próxima.